Ela levou o ex na viagem que eu paguei. Voltou, e tudo dela tava vendido. Se ferrou. Meu nome é Kendrick, tenho 29 anos, se até muito pouco tempo atrás acreditava, estava prestes a me comprometer com a mulher com quem havia planejado minha vida. Ela se chama Larissa, também tem 29 anos. Estávamos juntos há pouco mais de 3 anos. Não foi um relacionamento impulsivo nem breve, foi um relacionamento construído com tempo, com rotinas, com planos de médio e longo prazo. Não éramos um casal perfeito, mas éramos estáveis. Tínhamos discussões como qualquer um, principalmente por trabalho ou por dinheiro, mas sempre conseguíamos resolver. Nunca houve infidelidades confirmadas, nem separações longas, nem rupturas dramáticas. Por isso, quando penso em tudo o que aconteceu depois, o que mais me custa aceitar é que jamais suspeitei que algo assim pudesse acontecer. Durante meses estive economizando dinheiro em silêncio. Não contei para ninguém, nem para amigos, nem para familiares, nem para ela. Ajustei meus gastos de forma consciente, deixei de sair tanto, cancelei assinaturas, evitei compras desnecessárias. Peguei turnos extras no trabalho sempre que pude, mesmo quando estava cansado. Tudo tinha um objetivo muito claro. Queria levá-la de viagem. Punta Cana sempre foi, desde que a conheci, um dos maiores sonhos de Larissa. Ela mencionava com frequência, às vezes brincando e às vezes falando sério. Dizia que era um lugar paradisíaco, que ali as pessoas podiam esquecer dos problemas, se sentir especiais mesmo que fosse por alguns dias. Eu sempre dizia que algum dia iríamos, embora naquele momento não tivesse os recursos para tornar isso realidade. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente, comecei a planejar tudo com cuidado quase obsessivo. Procurei voos durante semanas até encontrar um horário confortável. Escolhi voos de ida e volta para evitar estresse adicional. Reservei um hotel com tudo incluído e boas referências, não o mais caro, mas um que oferecesse tranquilidade, boa atenção e uma experiência completa. Para mim, aquela viagem não era só férias, era o cenário onde pensava pedi-la em casamento. O anel eu comprei semanas antes. Fui sozinho, tomei meu tempo, perguntei, comparei, duvidei. Não queria algo exagerado nem ostentoso, mas sim algo elegante, algo que sentisse que a representava. Quando finalmente o escolhi, senti uma certeza que não havia sentido antes. Aquele anel simbolizava uma decisão firme. Escondi cuidadosamente na minha mala dentro de uma caixa pequena enrolada entre roupas. Me certifiquei de que não seria fácil de encontrar. Cada vez que pensava no momento do pedido, sentia nervosismo, mas também uma calma estranha, como se tudo estivesse se encaixando. Nunca suspeitei de nada estranho em Larissa. Se havia sinais, não os vi ou não quis interpretá-los como tais. A noite anterior à viagem decidimos ficar no meu apartamento. O aeroporto ficava muito mais perto de lá e queríamos evitar qualquer contratempo. Embora não morássemos juntos oficialmente, passávamos a maior parte do tempo entre minha casa e a dela. Tínhamos roupas nos dois lugares, chaves, rotinas compartilhadas. Aquela noite, ela estava especialmente animada. Revisava sua mala uma e outra vez. Falava do clima, da roupa que ia usar, das fotos que queria tirar, da comida do hotel. Falava rápido, com entusiasmo. Eu a escutava e pensava que todo o esforço havia valido a pena. Terminamos de fazer as malas já de madrugada. Estávamos cansados, mas felizes. O voo sai às 7 da manhã, então tínhamos que acordar cedo. Coloquei meu alarme com antecedência suficiente e disse claramente a ela. Se por algum motivo eu não acordasse, precisava que ela me acordasse. Ela me respondeu sem hesitar, dizendo que ficaria atenta, que não havia problema. Nos deitamos pouco depois. Lembro de ter pensado antes de dormir que no dia seguinte, minha vida mudaria para sempre. Não senti medo nem dúvidas, só emoção. Dormi profundamente. Quando acordei, algo não parecia certo. Havia luz demais entrando pela janela. Peguei o celular da mesa de cabeceira sem pensar muito, ainda meio dormindo. Assim que vi a hora, senti um vazio no estômago. Eram 10h30 da manhã. Minha primeira reação foi verificar o alarme. Pensei que tinha falhado, mas não. O alarme estava desligado. Não lembrava de tê-lo desligado. Me levantei imediatamente com o coração acelerado. Comecei a chamar Larissa pelo nome, enquanto caminhava pelo apartamento. Ela não respondeu. Fui ao banheiro, depois à cozinha, depois à sala. Não estava em lugar nenhum. O apartamento estava em silêncio. Um silêncio estranho, desconfortável. Então comecei a notar detalhes que me gelaram o sangue. Sua mala não estava onde a tínhamos deixado na noite anterior, nem sua bolsa. Seus sapatos não estavam na entrada. Corri de volta ao quarto e olhei a mesa onde tínhamos colocado os documentos da viagem antes de dormir. As passagens de avião não estavam. Naquele momento, minha mente começou a ir para lugares obscuros.
Pensei que talvez ela tivesse acordado, visto que eu não reagia ao alarme, e decidiu ir sozinha ao aeroporto para não perder o voo. Mas algo não se encaixava. Não havia nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhum bilhete. Peguei o celular e liguei para ela. Não atendeu. Liguei de novo, direto para a caixa postal. Fiquei de pé no meio do apartamento com o celular na mão tentando entender o que estava acontecendo, com uma sensação crescente de angústia. Pela primeira vez desde que acordei, pensei seriamente que algo muito grave havia acontecido, e naquele momento minha mente começou a se preparar para o pior. Pessoal, se você está acompanhando essa história e quer saber o que aconteceu depois, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Nos comentários me conta, o que você faria nessa situação? Não me lembro de ter pensado com clareza depois de perceber que Larissa não estava no apartamento. Tudo o que fiz a partir daquele momento foi impulsionado pelo pânico. O relógio continuava avançando e cada minuto que passava tornava mais real a possibilidade de que o voo tivesse ido sem mim. Peguei minhas chaves, o celular e saí quase correndo para o carro. Enquanto dirigia ao aeroporto, tentava ligar para ela uma e outra vez. Chamadas que não eram atendidas, mensagens que ficavam em enviado sem resposta. Minha mente tentava encontrar explicações racionais, mas nenhuma terminava de me convencer. Os voos eram muito caros. Havia investido praticamente todas as minhas economias naquela viagem. Não podia aceitar a ideia de que algo tão simples como não acordar a tempo tivesse arruinado tudo. Também não podia aceitar que ela tivesse ido sem mim, sem dizer uma única palavra. Quando cheguei ao aeroporto, o caos interno que sentia contrastava com a normalidade do lugar. Pessoas caminhando tranquilas, famílias formadas em filas, funcionários cumprindo com seu trabalho como qualquer outro dia. Para mim o mundo estava desmoronando, mas para todos os outros era uma manhã qualquer. Me aproximei do balcão da companhia aérea e expliquei a situação como pude. Minha voz tremia. O funcionário verificou no sistema durante alguns segundos que me pareceram eternos. Finalmente levantou a vista e me disse que o voo havia saído quase 4 horas atrás. Perguntei por Larissa, perguntei se ela havia embarcado. O funcionário voltou a verificar e confirmou que sim, que seu passe havia sido escaneado sem problemas. Saí dali com uma sensação de vazio absoluto. Me sentei em um dos bancos do aeroporto e voltei a tentar ligar para ela. Nada. Não entendia o que estava acontecendo. Minha mente começou a construir uma conclusão que me resultava dolorosa, mas naquele momento parecia a única possível. Ela tinha ido sem mim. Pensar nisso me fazia sentir humilhado, abandonado. Me perguntava o que havia feito de errado, em que momento havia deixado de importar para ela. Tentei lembrar da noite anterior, buscar sinais, gestos estranhos, silêncios desconfortáveis, mas não encontrava nada. Ela havia agido como sempre, carinhosa, entusiasmada, normal. Passaram as horas. Voltei ao meu apartamento sem rumo claro. Me senti esgotado, mas não conseguia dormir. A cada momento olhava o celular, esperando uma ligação ou uma mensagem que nunca chegava. A incerteza era pior que qualquer explicação dolorosa. Às 3 da tarde, finalmente, meu celular tocou. Era a Larissa. Atendi quase imediatamente, sem pensar, com uma mistura de alívio e raiva. Larissa, o que aconteceu? Onde você está? Perguntei com a voz alterada. Do outro lado da linha, não escutei desculpas nem preocupação. Seu tom era leve, quase zombeteiro. Acabamos de aterrissar em Punta Cana, disse. Na verdade, estamos fazendo check-in no hotel. Senti como se alguém tivesse tirado o ar dos meus pulmões. Como assim acabamos? Perguntei. O que está acontecendo? Com quem você foi? Houve uma pequena pausa, mas ela não pareceu nervosa, ao contrário, parecia tranquila. Ai, amor, não sabia como te dizer, respondeu. Mas a verdade é que não me sinto feliz com você, então terminamos. Estou com quem sempre deveria ter ficado. Essa ligação foi só por cortesia. Esquece de mim. Tchau. A ligação caiu. Fiquei olhando o celular, esperando que tocasse de novo, esperando que ela dissesse que tudo era uma brincadeira de mau gosto. Mas não aconteceu nada. O silêncio voltou a se instalar, desta vez mais pesado. Não entendia nada. Minha cabeça não conseguia processar o que acabava de ouvir. Tudo havia acontecido rápido demais. Em questão de segundos, meu relacionamento, meus planos e minhas economias haviam desaparecido. Minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de WhatsApp de Larissa. Abri a conversa. Era uma foto. Na imagem aparecia ela sorrindo, abraçada a um homem que reconheci imediatamente. Era Hugo, o ex-namorado dela, o mesmo do qual, segundo ela, já não restava nada. O mesmo que dizia ter superado há anos. Estavam no que claramente era o hotel, pulseiras de tudo incluído nos pulsos, sorridentes, relaxados. Senti uma dor física no peito, uma pressão difícil de descrever. Meu coração não entendia o que estava vendo. Minha mente tentava negar a realidade, mas a evidência estava na minha frente. Não chorei de imediato. Fiquei imóvel olhando a foto uma e outra vez, como se ao fazer isso pudesse mudar algo, como se houvesse uma explicação lógica que ainda não via. A primeira coisa que tentei foi ligar para o hotel. Pensei que talvez pudesse cancelar a reserva, recuperar algo do dinheiro, fazer com que tudo isso doesse um pouco menos.
anos. Expliquei a situação para o pessoal, embora tenha omitido os detalhes pessoais. Me disseram que não era possível cancelar as noites restantes, porque o check-in já havia sido realizado. Era tarde demais. Desliguei o telefone e senti uma mistura de raiva, vergonha e frustração. Me senti como um completo idiota. Não só havia sido enganado emocionalmente, mas também economicamente. Havia pagado uma viagem para que minha namorada fosse com outro homem. Me sentei no chão do apartamento. Tudo estava exatamente como tínhamos deixado na noite anterior, exceto por sua ausência. No meio daquele silêncio, vi minha mala aberta. Então vi o anel. Tirei-o lentamente de onde o havia escondido. Segurei na mão durante vários minutos. Tudo o que aquele objeto representava agora parecia ridículo. Promessas que nunca seriam feitas, palavras que nunca seriam ditas. Foi aí que desabei em lágrimas. Chorei como não havia chorado em anos. Não só pela Larisa, mas por tudo o que havia construído na minha cabeça, pelo futuro que havia imaginado, pela confiança que havia depositado sem reservas. Enquanto chorava, uma ideia começou a se formar na minha mente. No início foi só um pensamento vago, quase automático. Vou vender isso, pensei. Pelo menos recupero algo do meu dinheiro. Olhei o anel de novo, ainda com lágrimas nos olhos. E enquanto o segurava, aquela ideia começou a se transformar em algo mais concreto. Foi naquele momento que me ocorreu algo que mudaria tudo. Eu tinha chaves da casa dela. Não era algo estranho. Tínhamos trocado chaves mutuamente há tempo atrás, quando o relacionamento começou a ficar mais sério. Nunca pensei que esse detalhe teria algum tipo de importância, mas naquele instante apareceu na minha mente com uma clareza inquietante. No início o que senti foi raiva, uma raiva intensa, quase física. Pensei em ir à casa dela e destruir tudo o que encontrasse. Jogar móveis, quebrar pratos, esvaziar gavetas, deixar o lugar irreconhecível. Minha mente se encheu de imagens impulsivas alimentadas pela humilhação e pela dor, mas me detive. Não porque fosse moralmente superior, mas porque entendi que isso não me devolveria nada. Não recuperaria o dinheiro, não aliviaria o vazio e provavelmente me meteria em problemas legais desnecessários. Respirei fundo várias vezes, tentando pensar com frieza. Então, enquanto ainda segurava o anel na mão, me ocorreu algo diferente, algo mais prático, algo que pela primeira vez desde amanhã, me devolveu uma mínima sensação de controle. Decidi ir à casa dela. Peguei as chaves, guardei o anel novamente e dirigi até lá. O trajeto foi silencioso. Não coloquei música, não liguei para ninguém. Precisava pensar com clareza. Quando cheguei, estacionei em frente à casa e fiquei alguns segundos dentro do carro antes de descer. Abri a porta sem dificuldade. Tudo estava exatamente como eu lembrava. Seu aroma ainda flutuava no ar. Havia xícaras na pia, roupa dobrada sobre uma cadeira, fotos emolduradas nas prateleiras. Era a casa de alguém que planejava voltar. Caminhei por cada cômodo observando os objetos, não com nostalgia, mas com uma distância estranha. Não sentia tristeza naquele momento, só uma determinação fria. Então comecei a tirar coisas para a garagem. Primeiro roupas, depois sapatos, depois pratos, utensílios de cozinha, pequenos eletrodomésticos, cadeiras, mesas auxiliares, enfeites. Tudo o que podia mover, movia. No início fazia com força, quase com brusquidão, mas pouco a pouco o processo se tornou mecânico. Não estava destruindo nada. Estava organizando. Arrumei tudo de forma visível na garagem. Separei o que estava em bom estado, o que era novo, o que podia ser vendido facilmente. Quando terminei de tirar boa parte, abri completamente o portão da garagem. Saí um momento. Voltei com um papelão grande e uma caneta. Escrevi com letras claras: venda de garagem. Pendurei a placa de forma visível. A primeira pessoa a se aproximar foi uma vizinha que reconheci. Me perguntou se estava tudo bem, se Larisa estava bem. Respirei fundo e respondi com uma calma que até me surpreendeu. Disse que Larisa e eu iríamos nos casar em breve e que nos mudaríamos de cidade, que ela havia me pedido ajuda para vender algumas coisas, porque naquele momento estava fora escolhendo decoração para o novo lugar. A vizinha sorriu, me parabenizou e disse que Larisa sempre havia sido muito gentil. Comprou algumas coisas para apoiar. Outras pessoas começaram a se aproximar pouco a pouco. Alguns eram vizinhos, outros simplesmente passavam por ali. Todos perguntavam por Larisa. Eu repetia a mesma história sem variar os detalhes. Ninguém duvidou. Me conheciam, sabiam que eu era o namorado dela. Me parabenizavam, me desejavam sorte, diziam que era bonito ver um casal avançar. Cada felicitação me resultava estranha, quase irônica, mas não sentia culpa. Larisa havia tomado decisões sem pensar em mim. Eu só estava equilibrando as consequências. Assim passaram os dias. Dormi na casa dela durante 3 noites. Cada manhã acordava cedo, abria a garagem e continuava vendendo. O processo se tornou rotineiro. Já não fazia com raiva, mas com eficiência. Anotava mentalmente o que era vendido. Organizava o espaço para que tudo parecesse acessível. Vendi quase tudo: roupas, pratos, móveis, decoração, eletrodomésticos pequenos, até coisas com valor sentimental que ela havia mencionado alguma vez, mas que agora não significavam nada para mim. As pessoas compravam sem questionar. Alguns negociavam
negociavam preços, outros pagavam o que eu pedia sem problema. No final, o único que restou foram alguns vestidos que não se venderam, maquiagem usada, um sofá grande e o colchão onde ela dormia. Todo o resto havia desaparecido. Quando fiz as contas, percebi que havia recuperado grande parte do dinheiro que havia gastado na viagem. Não tudo, mas o suficiente para sentir que, pelo menos nesse aspecto, as coisas estavam equilibradas. Decidi que estava bom assim. Voltei para minha casa. Troquei a fechadura naquele mesmo dia. Não queria nenhuma surpresa. Não queria vê-la entrar como se nada, nem escutar explicações tardias. Tudo o que tinha que ser feito já estava feito. Sabia que eu havia pagado 5 noites no hotel. Sabia que logo ela voltaria, e pela primeira vez desde que tudo começou não sentia ansiedade. Sentia uma calma estranha, até uma satisfação silenciosa. Não me movi de casa nos dias seguintes. Não liguei para ninguém, não postei nada, só esperei. Parte de mim tinha curiosidade pela reação dela, não por vingança direta, mas por encerramento. Queria ver como ela enfrentaria as consequências de suas decisões. Não planejava confrontá-la imediatamente, simplesmente queria ouvi-la. O dia que sabia que ela voltaria, meu celular ficou quieto durante horas, até que finalmente começou a vibrar. Era a Larisa. Respirei fundo antes de atender. Não foi uma respiração teatral nem calculada, foi um reflexo. Sentia o coração acelerado, mas também uma calma estranha, como se tudo o que podia quebrar já tivesse quebrado. Alô, Larisa, disse. E aí, como foi a viagem? Houve um segundo de silêncio, e então sua voz explodiu do outro lado da linha. Gritava. Não estava alterada de forma contida, estava completamente fora de controle. Que diabos está acontecendo com você? Gritou. O que você fez, idiota? Você está doente? Você realmente vendeu todas as minhas coisas? A vizinha me disse que você vendeu tudo. É sério que você vendeu minha bolsa Gucci por $30? A maldita não quer devolver. Você está louco? Você é um maldito. Não levantei a voz. Não porque não sentisse nada, mas porque entendi que gritar não me devolveria o controle da situação. Deixei que ela terminasse. Quando fez uma pausa para respirar, respondi com o mesmo tom com que havia atendido no início. Olho por olho, Larisa, disse. Você usou a viagem que eu paguei para ir com outra pessoa. Eu só recuperei parte do dinheiro com suas coisas. Ainda faltam $500. Você vai me transferir ou me dar em dinheiro? Com sorte, algum dos vestidos que sobraram vai te ajudar a juntar. Sua resposta foi outro grito, mais alto que o anterior. Você é um maldito. Isso não vai ficar assim. A ligação caiu. Fiquei olhando o celular alguns segundos. Meu coração batia com força, mas não sentia medo imediato. Sentia uma mistura difícil de descrever. Adrenalina, cansaço e uma leve satisfação que não me orgulhava, mas que também não podia negar. Não havia ganho nada, mas também não havia saído completamente derrotado. Passaram aproximadamente 30 minutos. Eu estava sentado na sala, sem fazer nada em particular, quando escutei o primeiro golpe na porta. Não foi um golpe normal, foi forte, violento, repetido. Depois vieram os gritos. Reconheci sua voz imediatamente. Larisa estava do lado de fora. Também escutei outra voz masculina. Hugo. Gritavam insultos, diziam meu nome, exigiam que eu abrisse a porta. Batiam com força uma e outra vez. Me levantei devagar, me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. Lá estavam os dois, visivelmente alterados. Larisa chorava e gritava ao mesmo tempo. Hugo batia na porta com o punho fechado. Não abri. Em vez disso, peguei o celular e liguei para o 190. Expliquei a situação de forma clara. Duas pessoas estavam batendo na minha porta, gritando, se negando a ir embora. O atendente me pediu que permanecesse dentro e que não confrontasse ninguém. Segui a instrução. Os golpes continuaram durante vários minutos. Escutei ameaças, insultos, palavras que preferiria não repetir. Em nenhum momento respondi. Fiquei quieto com o celular na mão, esperando. Quando os policiais chegaram, o barulho parou de uma vez. Escutei vozes do lado de fora, instruções, perguntas. Abri a porta só quando me indicaram. Os oficiais separaram Larisa e Hugo. Pediram identificação, verificaram a situação. Eu saí e dei minha versão dos fatos com calma. Expliquei que estava tranquilamente em casa, quando eles chegaram sem aviso prévio, gritando e batendo na porta. Larisa tentou me interromper várias vezes, mas um dos agentes pediu que ela ficasse em silêncio. Hugo caminhava de um lado para outro, claramente alterado. Sua respiração era agitada. Não parava de me olhar com raiva. Os agentes disseram que eles deveriam se retirar do local. Não houve prisão naquele momento, só um aviso claro. Indicaram que qualquer tentativa de continuar o conflito poderia ter consequências legais. Enquanto os oficiais falavam, Hugo me olhava fixamente. Eu não disse mais nada, não fiz gestos, não provoquei, mas algo nas minhas palavras anteriores pareceu afetá-lo. Quando um dos agentes se virou para falar pelo rádio, Hugo perdeu o controle. Avançou em minha direção de forma repentina e me lançou um soco direto no rosto. Não vi vir completamente. Senti o impacto, mas não respondi. Não levantei os braços, não devolvi o golpe, só recuei um passo. A reação dos agentes foi imediata. Dois deles se lançaram sobre Hugo,
o imobilizaram contra o chão e colocaram as algemas. Larissa começou a gritar de novo, desta vez chorando, dizendo que tudo era culpa minha, que eu havia provocado a situação. Eu fiquei quieto, com o rosto quente pelo golpe, respirando com dificuldade, mas sem me mover. Os oficiais levantaram Hugo e o levaram para a viatura. Um deles se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Assenti. Depois me perguntou algo mais com um tom formal. Deseja apresentar queixa? Olhei para Hugo algemado, ainda se debatendo. Pensei em tudo o que havia passado desde aquela manhã em que acordei tarde. Pensei na viagem, no anel, na ligação, na foto, na venda de garagem, nos gritos na minha porta. Não hesitei. Sim, respondi. Vou apresentar queixa. Depois que Hugo foi detido e levado, a situação se acalmou de forma abrupta. Larissa ficou alguns minutos mais discutindo com os oficiais, chorando e reclamando, mas finalmente também se retirou. A viatura foi embora e o barulho desapareceu, deixando minha rua tão silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Entrei em casa, me sentei no sofá e senti o cansaço acumulado cair de uma vez. Meu rosto doía pelo golpe, mas mais que a dor física, sentia uma espécie de esgotamento mental profundo. Haviam sido dias intensos, cheios de decisões rápidas e emoções contraditórias. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Hugo. Não atendi imediatamente. Deixei tocar algumas vezes antes de responder. Quando finalmente atendi, seu tom era completamente diferente do que havia escutado antes. Já não gritava, não insultava, soava contido, quase cuidadoso. Disse que queria conversar e precisava chegar a um acordo comigo. Escutei. Explicou que tinha antecedentes criminais. Não entrou em muitos detalhes, mas deixou claro que uma denúncia por agressão poderia levá-lo para a cadeia. Disse que havia perdido o controle, que não havia sido sua intenção me bater, que tudo havia saído das mãos. Depois foi direto ao ponto. Vamos te pagar os $500 que você disse. Só queremos que retire a queixa. Não respondi imediatamente. Levei alguns segundos para pensar. Não sentia prazer na situação, mas entendia que pela primeira vez, desde o início de tudo, eu tinha uma posição de vantagem. Não havia buscado isso, mas estava ali. 500 já não são suficientes, respondi finalmente. Houve silêncio do outro lado. Como assim não? Perguntou. Você disse 500. Isso foi antes, disse. Agora serão 800. Seu tom mudou imediatamente. Notava-se irritado. Isso não é o que combinamos, disse. Você havia dito 500. Correto, respondi. Os 300 extras são juros. Não elevei a voz, não expliquei mais. Não era necessário. Houve alguns segundos de tensão. Depois escutei sua respiração profunda. Sabia que estava avaliando suas opções e sabia que não tinha muitas. Finalmente aceitou. Naquele mesmo dia, recebi uma transferência de $800. Verifiquei que o dinheiro estava na minha conta antes de fazer qualquer movimento. Uma vez confirmado, me comuniquei com as autoridades e retirei a queixa. Não senti euforia, não senti triunfo, só senti encerramento. Larissa me escreveu uma última vez pouco depois. Não foi para se desculpar, nem para esclarecer nada. Foi uma mensagem curta carregada de desprezo. Me chamou de covarde. Disse que algum dia pagaria por isso. Não respondi. Desde então, não voltei a saber nada dela. Com o passar dos dias comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu. Não escrevo isso para me apresentar como herói, nem para pedir validação. Sou consciente de que muitas das minhas decisões foram impulsivas. Também sou consciente de que legal e moralmente a situação se moveu em uma zona cinzenta. Mas há algo que entendi com clareza. Larissa não me traiu aquela manhã, ela me traiu muito antes. Aquela viagem não foi uma decisão espontânea. Foi o resultado de escolhas que eu não vi ou não quis ver. A diferença é que ela agiu pensando só nela mesma enquanto eu assumia as consequências dos dois. Aprendi que confiança cega não é amor, é negligência. Que compartilhar planos não garante compartilhar valores. E que muitas pessoas não vão embora quando já não te querem, mas quando já tem alguém mais garantido. Não me orgulho de como tudo terminou, mas também não me arrependo de ter me defendido dentro dos limites que tive. Recuperei parte do que perdi, não só em dinheiro, mas em dignidade. E acima de tudo recuperei algo que havia deixado de lado durante aquele relacionamento. O respeito por mim mesmo. Hoje o anel já não existe. Vendi depois, não porque precisasse do dinheiro, mas porque não queria conservar um símbolo vazio. A viagem ficou como uma lição custosa, mas clara. Se algo posso dizer a quem ler isso é o seguinte: quando alguém te mostra quem é, acredite. Não tente salvar planos que só existiam na sua cabeça. E não confunda paciência com aguentar falta de respeito. Às vezes fechar uma porta não é perder algo, é evitar perder a si mesmo.